Os maiores olhos do reino animal pertencem à lula colossal. Essa criatura provavelmente tem o maior par de olhos que já existiu em nosso planeta. Eles medem impressionantes 27 centímetros de diâmetro, o que os torna do tamanho de uma bola de basquete. A lula colossal precisa desses olhos não apenas para ver melhor suas presas, mas também para se proteger de predadores subaquáticos. Seus olhos estão voltados para a frente, dando à lula uma visão binocular. Outro tipo de lula, chamada lula gigante, tem os olhos posicionados em cada lado da cabeça. Isso permite que o animal também veja os predadores. Mas, como não tem essa visão binocular, ela não é muito boa em estimar distâncias. A lula colossal, como muitas outras espécies de lulas, tem uma característica fascinante chamada órgãos de luz. Um em cada globo ocular. Esses órgãos de luz são formados por linhas verticais localizadas na parte posterior de seus globos oculares. Esses órgãos são semelhantes aos faróis de um carro. Mas, embora a lula colossal tenha esse recurso muito legal, ela provavelmente não tem visão colorida. A maioria dos animais de águas profundas também não tem. Mas não é que eles precisem muito disso nas profundezas do oceano, onde fica muito escuro. Os seres humanos, por exemplo, têm olhos que só conseguem detectar a luz a uma profundidade de cerca de 500 a 600 metros. Como as lulas colossais são encontradas a mais de 1000 metros abaixo da superfície, elas precisaram se adaptar para conseguirem enxergar em uma escuridão quase total. É por isso que elas também têm pupilas muito grandes, com cerca de 5 centímetros de diâmetro. Isso as ajuda a coletar cada partícula de luz nesses ambientes adversos. Olhos grandes não significam necessariamente corpos grandes, basta perguntar aos társios. Eles são um grupo de primatas que tem a maior relação entre o tamanho dos olhos e do corpo. Cada um de seus olhos é tão grande quanto seu cérebro. Você pode encontrar esses animais com a aparência de Gollum no sudeste da Ásia. Por terem olhos tão grandes, esses pequenos animais não conseguem girá-los totalmente, e por isso precisam confiar em seus pescoços para obter um melhor campo de visão. Semelhante às corujas, seus pescoços podem girar cerca de 180 graus de cada lado. Os társios são animais noturnos e usam esses olhos de aparência peculiar para procurar presas. Eles não fazem muito esforço além disso, apenas esperam que a presa se aproxime deles, sentando-se pacientemente no escuro. Por falar em olhos pequenos, mas eficazes, alguns tipos de olhos de libélula vêm equipados com cerca de 28.000 lentes, mais do que em qualquer outro animal vivo. E, como seus olhos cobrem quase toda a cabeça, elas têm uma visão perfeita de 360 graus. Mas será que um animal pode sobreviver sem pálpebras? A maioria dos seres vivos evoluiu para ter pálpebras para ajudar a proteger seus olhos de detritos. As pálpebras também nos ajudam em ambientes super brilhantes ou quando estamos expostos a altas temperaturas. Por último, mas certamente não menos importante, as pálpebras ajudam a manter os olhos lubrificados para que não ressequem e percam suas funções. Bem, dê uma olhada nas lagartixas noturnas. Elas não têm pálpebras, mas criaram outro método exclusivo. Elas dependem de suas línguas para manter seus olhos lubrificados e limpos. Elas também enxergam muito bem com pouca luz, porque durante a noite, sua visão é 350 vezes mais sensível às cores do que a nossa. Quer dizer, eu certamente adoraria ter olhos que mudassem de cor de vez em quando, mas infelizmente não nasci como uma rena do Ártico, cujos olhos podem mudar de cor dependendo da estação do ano. No verão, por exemplo, seus olhos ficam dourados, enquanto nos meses mais frios eles ficam azuis. Esses animais se adaptaram para ter essa flexibilidade de cores por causa dos níveis de luz em constante mudança em seu habitat rigoroso. Você já ouviu falar de um peixe com 4 olhos? Seu nome oficial é Anableps, e ele tem uma habilidade especial de enxergar acima e abaixo da linha da água, simultaneamente. Como isso acontece? Porque seus olhos são divididos ao meio por uma linha horizontal. Cada um desses meios olhos tem sua própria pupila e retina, o que significa que eles podem agir separadamente. Essa disposição exclusiva de seus olhos permite que o peixe veja tanto predadores no céu quanto insetos em terra, que constituem a maior parte de seu cardápio. Os avestruzes têm olhos que são maiores que seus cérebros. Eles também têm os maiores olhos de todos os animais terrestres, pois medem cerca de 5 centímetros de diâmetro. Mas, se você olhar com atenção, também verá que os avestruzes têm olhos com cílios longos e densos. No entanto, não são realmente cílios, pois não são feitos de cabelo. Esses longos fios são, na verdade, mais parecidos com penas e ajudam esses pássaros enormes a ter um pouco mais de sombra e proteção contra a areia que voa. Alguns dos melhores olhos que existem são os dos camaleões. Eles têm a capacidade de se mover de forma independente, o que dá a esses répteis uma visão de quase 360 graus.
O réptil também pode usar tanto a visão monocular, quando os dois olhos funcionam separadamente, quanto a visão binocular, quando os dois olhos se concentram na mesma coisa. O ouriço do mar roxo da Califórnia é basicamente um único olho funcional. Isso ocorre porque toda a superfície de seu corpo está repleta de fotorreceptores. Isso torna o ouriço do mar sensível à luz, o que significa que ele pode ver em todas as direções. De vez em quando, ele precisa focar a luz para ter uma visão melhor. A criatura usa seus espinhos para impedir que parte da luz atinja seu corpo. Alguns olhos do reino animal precisaram se adaptar a climas muito quentes, como os dos camelos, por exemplo. Esses animais têm cílios muito longos que os ajudam a manter a areia afastada. O olho de um camelo também possui uma terceira pálpebra, que se estende pelo canto de cada olho. Como seu ambiente é repleto de pequenas partículas de poeira, eles precisam limpar os olhos com mais frequência do que outras espécies. As corujas têm olhos que compartilham uma grande característica com os dos seres humanos. Elas podem ver em 3D, assim como qualquer outro predador. As corujas precisam disso para calcular melhor a distância até suas presas. Mas aí vem o problema. Como esses olhos gigantescos cabem no pequeno crânio de uma coruja? Acontece que essas aves tiveram que redesenhar o formato de seus olhos. O olho de uma coruja não é uma esfera, ele é mais alongado. Os ossos do crânio da ave têm uma estrutura especial chamada anel esclerótico. Ele ajuda a sustentar esses olhos enormes e a mantê-los no lugar. Mas, devido a esses anéis, as corujas não conseguem girar os olhos, que estão sempre olhando para frente. Em vez disso, elas precisam confiar em seus pescoços para enxergar ao redor. O camarão mantis tem provavelmente os olhos mais complexos de todo o reino animal. Nós, humanos, temos apenas 3 tipos de cones em nossos olhos, o que nos dá a capacidade de ver as cores do vermelho ao violeta. O camarão mantis tem 16 tipos de cones. Eles podem não ver cores diferentes das que nós vemos, mas têm um dos melhores sistemas de reconhecimento de cores que existem. Esses receptores de cores extremos permitem que eles reajam a cada pequena mudança de tonalidade muito rapidamente, evitando predadores. Quando você pensa em animais com olhos realmente únicos, ovelhas e cabras não são os primeiros da sua lista, certo? Mas não os descarte tão rapidamente, pois as pupilas das cabras têm o formato de linhas horizontais, e isso tem sua própria finalidade. Dados fornecidos por pesquisadores indicam que o formato da pupila e a orientação dos olhos estão relacionados às atividades diárias de cada tipo de animal. Por exemplo, os grandes predadores diurnos, como os lobos, a maioria deles tem olhos voltados para frente e pupilas redondas. Por outro lado, animais menores, como cobras, gatos ou raposas, que vão procurar comida durante o dia e a noite, têm pupilas com fendas verticais, mais bem adaptadas à visão noturna. Animais mais vulneráveis, como cavalos e veados, precisam estar sempre atentos. Portanto, eles se adaptaram para ter pupilas horizontais largas e estreitas. Isso lhes permite ampliar seu campo de visão, que é mais amplo do que o de qualquer outro animal. Além disso, quando mantém a cabeça baixa, seus olhos giram e eles ficam atentos aos arredores. As estrelas do mar não têm uma cabeça, elas são a cabeça. Quando você olha para uma estrela do mar pela primeira vez, pensa que ela tem 5 braços. Os cientistas sempre tiveram curiosidade em saber por que as estrelas do mar têm essa aparência, e em particular, onde está sua cabeça. A maioria dos animais, inclusive nós, tem um corpo bilateralmente simétrico, ou seja, você pode dividi-lo ao meio e obter 2 lados iguais. Mas as estrelas do mar, juntamente com as bolachas da praia e as anêmonas do mar, são diferentes. Elas são radialmente simétricas, ou seja, seus corpos têm partes idênticas espalhadas a partir do centro. As estrelas do mar são especiais porque têm essa simetria de 5 lados, e você pode dividi-las em 5 partes iguais. Para fazer essa descoberta, os cientistas usaram uma técnica chamada tomografia de RNA, que ajuda a estudar os genes. Eles se concentraram nos genes que controlam a camada externa, incluindo o sistema nervoso. Surpreendentemente, os genes associados à cabeça estavam ativos na cabeça da estrela do mar e em seus braços. No entanto, os genes ligados ao tronco do corpo eram pouco ativos. Isso sugere que as estrelas do mar têm uma separação única entre a cabeça e o corpo. O estudo gerou novas perguntas sobre como essas criaturas evoluíram e como poderiam ter sido seus ancestrais com o tronco, com base em seus registros fósseis. Ele também mostrou que os genes ativos na cabeça de um enteropneusta também estavam ativos na pele de uma estrela do mar, cobrindo todo o seu corpo. Esses genes são os mais ativos no centro de cada braço, mudando em direção à extremidade do braço para se assemelhar aos genes encontrados na parte traseira de outros animais. As estrelas do mar não possuem genes para o tronco.
Tudo isso desafia os pontos de vista tradicionais no que se refere à anatomia da estrela do mar. Há um boato de que Paul McCartney gravou um apito ultrassônico para seu cão pastor de Shetland no final da música A Day in the Life dos Beatles. Os cães podem ouvir sons ultrassônicos porque sua capacidade auditiva é incrível. Para mover apenas uma de suas orelhas, os cães precisam envolver 18 músculos. Isso permite que eles localizem rapidamente a origem dos sons, e essa é outra habilidade em que eles nos superam. Suas incríveis orelhas às vezes ofuscam seu nariz. O olfato dos cães é até 100 mil vezes mais aguçado do que o dos humanos. Enquanto os humanos têm cerca de 5 milhões de receptores de odor, um cão de Santo Humberto tem até 300 milhões. Outro estudo prova que os cães e os golfinhos nariz de garrafa podem compartilhar uma semelhança fascinante com os seres humanos. Eles chamam o nome de seus entes queridos quando se separam. Isso os torna os primeiros animais não humanos conhecidos a fazer isso. A pesquisa descobriu que os golfinhos copiam os assobios característicos uns dos outros quando são separados de seus amigos mais próximos. Nas gravações do programa de pesquisa de golfinhos de Sarasota, pares de golfinhos foram mantidos em redes separadas, mas onde ainda podiam se comunicar uns com os outros. Isso mostrou que algumas de suas conversas estavam imitando os assobios exclusivos de seus companheiros golfinhos. Em seguida temos os flamingos com seus hábitos alimentares peculiares. É comum vê-los se alimentando com a cabeça posicionada de cabeça para baixo. Esse comportamento distinto está ligado à anatomia da sua boca e à mecânica de manobrar seu longo e elegante pescoço na água. Essas aves são hábeis filtradores, empregando sua língua como uma peneira eficaz para capturar alimentos. Quando um flamingo abaixa seu pescoço sob a água, ele posiciona sua boca essencialmente de cabeça para baixo. Em seguida, o pássaro fecha a boca e habilmente impulsiona a água por meio de extensões em forma de pente em seu bico. Ele também utiliza sua língua para expelir a água e, ao mesmo tempo, reter todo o alimento coletado. Se você assistiu ao filme Professor Polvo na Netflix, talvez já saiba que os polvos podem se relacionar com os seres humanos. Mas desta vez, vamos nos concentrar apenas na anatomia dessa criatura. Os polvos têm 3 corações. Um coração bombeia sangue por todo o corpo, e os outros 2 enviam esse sangue para as brânquias do animal. Os polvos também têm 9 cérebros. Cada um de seus 8 tentáculos tem seu próprio mini-cérebro. Esses mini-cérebros permitem que cada tentáculo se mova de forma independente na velocidade da luz. Há um 9º cérebro na mistura, e esse supervisiona todo o sistema nervoso do animal. Os gambás são inteligentes, de certa forma também. Eles são conhecidos por se fingir de morto quando sua vida é ameaçada. Quando enfrentam predadores, os gambás tentam intimidar seus adversários mostrando os dentes, sibilando e rosnando. No entanto, quando essas táticas não funcionam, eles fecham os olhos, caem de lado e fingem ter morrido. Para parecer mais convincente, um gambá pode babar, deixar a língua solta e até excretar resíduos para aumentar a ilusão de uma morte súbita. Notavelmente, os gambás podem manter esse estado por várias horas, esperando até terem certeza de que a ameaça desapareceu. Os macacos podem ser barulhentos quando chamam uns aos outros, mas o grito de um bugio pode variar aproximadamente 5 km em situações específicas. Os machos geralmente são mais barulhentos do que as fêmeas. O fato é que o som é criado ao puxar o ar por um espaço em um osso aumentado na garganta do animal. Esse osso é maior nos machos do que nas fêmeas, e é por isso que o som dos machos é mais alto. Os ursos polares têm a pele preta por baixo de toda a pelagem. Sua pelagem branca e fofa é na verdade translúcida. Ela só parece branca porque reflete a luz visível. A pele em si é preta como o breu. Essas criaturas também são impressionantes quando se trata de nadar. Elas podem atingir velocidades de até 10 km por hora, o que é bastante rápido para criaturas tão grandes. Os ursos polares podem nadar por quilômetros e horas a fio. Suas grandes patas são projetadas para nadar. Eles as usam para remar na água, enquanto as patas traseiras permanecem retas e agem como um leme, ajudando-os a se orientar. Já que falamos sobre os ursos polares, podemos acrescentar um fato romântico sobre os pinguins. Os pinguins Gentoo e os pinguins de Adélia machos se apresentam com propostas. Eles oferecem à sua possível companheira pedrinhas preciosas, essenciais para a construção de ninhos na dura paisagem antártica. Se a fêmea aceita o seixo, a relação entre eles é para a vida toda, unidos e prontos para acasalar.
Outro estudo descobriu que nossos adoráveis gatos domésticos compartilham mais de 95% de sua composição genética com os tigres. Essas bolinhas de pelo também imitam muitos comportamentos de seus parentes selvagens, como marcar território com cheiros e o clássico perseguir e atacar durante as brincadeiras. Biologicamente, porém, o cérebro de um gato é parecido com o de um ser humano. Compartilhamos regiões emocionais idênticas em nossos cérebros. Os gatos também podem emitir até 100 sons diferentes. As corujas têm tubos ou cilindros oculares. Seus olhos em forma de bastão não fazem o movimento do globo ocular. Nossos olhos podem se mover em quase todas as direções. As corujas precisam virar o corpo inteiro ou a cabeça inteira para olhar ao redor, tudo por causa da visão noturna. Para dominar a arte de enxergar no escuro, elas precisam de córneas grandes que possam captar toda a luz. A maioria das criaturas noturnas, como o Slow Loris ou o Tárcio, tem olhos enormes para realizar esse trabalho. Mas as corujas têm um crânio pequeno, portanto não poderiam acomodar olhos talmente grandes. As baratas são famosas por suas habilidades de sobrevivência, e um dos principais motivos é sua estrutura cerebral exclusiva. Elas têm 2 cérebros, um na cabeça e outro mais básico perto do abdômen. Elas são tão difíceis de serem pegas porque essas criaturas são incrivelmente rápidas para reagir. Elas têm pequenos pelos em sua extremidade traseira capazes de sentir a menor brisa. Quando esses pelos se contraem, a barata não perde tempo, ela muda instantaneamente para o modo de fuga. Pesquisas mostram que uma barata pode reagir em apenas 1/20 de segundo. Portanto, no momento em que acendemos a luz ou pegamos algo para atingi-la, a barata já está fugindo em alta velocidade. Os gatos podem ter sonhos. Às vezes, você pode ver os bigodes do seu gato se contorcendo ou as pernas dele chutando enquanto ele está dormindo. Isso não significa necessariamente que seu animal de estimação esteja tendo um pesadelo. Podemos observar o sono humano para ter uma ideia do que está acontecendo com nossos amigos felinos. Durante o sono REM, nosso cérebro fica superativo, quase como quando estamos acordados. Esse também é o horário nobre para sonhar. O sono REM tem esse nome devido aos movimentos rápidos que os olhos fazem sob as pálpebras. Mas enquanto os olhos se movem, o resto do corpo permanece imóvel. O foco está no que está acontecendo em nossa mente. Isso também se aplica aos gatos. Além de uma concentração ocasional, os gatos geralmente não se movem muito quando estão dormindo. Tenho novidades para você! Os ratos têm cócegas! Bem, achei que fosse algo novo. De qualquer forma, eles têm o chamado centro do riso em seu mesencéfalo, que é ativado quando recebem cócegas de alguém ou quando se envolvem em alguma atividade divertida e lúdica. Os cientistas descobriram isso em 2017, depois de fazer cócegas na barriga dos roedores e ouvir suas risadas estridentes. Os beija-flores são os únicos pássaros que conhecemos que podem voar para trás. Eles fazem isso principalmente quando querem se afastar das flores. E aqui está um animal que não pode andar para trás, um canguru. Ele é capaz de pular e atravessar grandes distâncias, mas a estrutura de suas fortes patas traseiras e caudas grandes o impede de andar para trás. Narvais são aquelas criaturas estranhas que parecem uma espécie de unicórnios marinhos. O chifre em sua cabeça não é uma presa, e sim um dente gigante que se projeta para fora do lábio superior dos machos. Esse dente é provavelmente uma das ferramentas que desempenham um papel importante na atração de fêmeas. Os flamingos não são de fato cor-de-rosa. Eles nascem com a cor cinza. Mas durante toda a vida comem muitas algas e outros alimentos que contêm um pigmento vermelho alaranjado, conhecido como beta-caroteno. Esse pigmento é quebrado e acaba em sua pele e penas, o que os torna rosados. No entanto, eles precisam ingerir uma grande quantidade desses alimentos para se manterem assim. Se nós humanos quiséssemos mudar a tonalidade de nossa pele, não conseguiríamos comer tanta coisa rica em beta-caroteno em quantidade suficiente para realmente ficarmos cor-de-rosa ou, no nosso caso, talvez até laranja. As preguiças são realmente lentas. Todas as piadas e memes sobre elas são verdadeiras, mas também são nadadoras muito habilidosas e se movem na água cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que em terra. Elas conseguem nadar de peito, assim como as pessoas, e essa é uma habilidade importante, pois são animais tropicais que vivem principalmente em selvas, áreas frequentemente inundadas. Os tigres são os maiores membros da família dos felinos, sim, ainda maiores que os leões. E nenhum deles tem o mesmo conjunto de listras. Sua pelagem é, na verdade, uma camuflagem que é útil quando eles precisam encontrar um bom lugar onde suas presas não os vejam. É interessante notar que a pele também é listrada, não apenas a pelagem. As listras são tão únicas quanto as nossas impressões digitais. Embora ele pareça engraçado e inocente, você não gostaria de incomodar um ornitorrinco.
Esse animal selvagem é uma das poucas espécies venenosas de mamíferos. Ele tem esporas nas pontas das patas traseiras que podem liberar veneno. Não é potente o suficiente para representar uma ameaça à vida, mas a picada ainda pode ser muito dolorosa e causar inchaço e outros problemas. Quando uma joaninha precisa se defender de possíveis predadores, ela começa a sangrar pelos joelhos. Não é sangue real que sai de suas articulações. É um determinado produto químico que tem um cheiro ruim e, portanto, repele os inimigos. Ela tem outro mecanismo que a ajuda a sobreviver no rigoroso reino animal: sua cor específica. Os predadores não gostam muito de combinações de cores vivas, como vermelho, laranja e preto, porque sabem que as criaturas com essa cor podem ter um gosto horrível. Os galos podem ficar extremamente barulhentos pela manhã, mas não ficam surdos porque nem mesmo ouvem o barulho do canto. O que os mantém seguros são os plugs especiais de proteção contra ruídos embutidos. As galinhas têm o mesmo sistema, que também reduz o risco de perda auditiva. Elas não apenas têm essa proteção, mas também podem regenerar as células ciliadas da cóclea em apenas alguns dias, se estas forem danificadas. Corujas não têm globos oculares, e sim algo mais parecido com tubos oculares, e não podem movê-los para frente e para trás como nós somos capazes de fazer com nossos globos oculares. Por isso, essas aves contam com pescoços incrivelmente flexíveis. Elas giram a cabeça por 270 graus. Para efeito de comparação, a dos seres humanos gira apenas 180. É por isso que as corujas contam com um sistema específico de vasos sanguíneos que fornece sangue fresco para o cérebro se a cabeça for virada muito rapidamente e interromper a circulação. Continue a nadar! Você deve se lembrar de como Dory cantou isso em Procurando Nemo. Ela não era um tubarão, mas essa é uma mensagem que alguns tubarões precisam levar ao pé da letra. Os da espécie mako, os grandes brancos, os tubarões-baleia e algumas outras espécies precisam continuar nadando, caso contrário deixarão de respirar. Nós usamos nossos pulmões para isso, e alguns tubarões utilizam um método chamado bombeamento bucal. Isso significa que nadam com a boca aberta. Dessa forma, permitem que a água flua pelas guelras e assim extraiam oxigênio. O animal mais perigoso do nosso planeta não é um urso, um tubarão ou um tigre dentuço. É algo bem menor: o mosquito. Além de ser extremamente irritante, ele também transmite doenças graves como a febre amarela, a malária e a dengue. Anualmente, centenas de milhares de pessoas não sobrevivem à batalha contra esses males. Os mosquitos também são mais numerosos do que qualquer outra criatura em todo o mundo, com exceção de cupins e formigas. Os ursos pardos são animais incrivelmente fortes, com uma mordida poderosa o suficiente para esmagar uma bola de boliche. É por isso que não é permitido vê-los em pistas de boliche. Apesar disso, eles são, em sua maioria, comedores moderados. São fortes o suficiente para fazer uma refeição com qualquer coisa que encontrarem, inclusive um bisão ou alce. Mas ainda gostam de mastigar frutas, nozes, bagas ou até mesmo um pequeno e infeliz rato que se perde e acaba na boca do predador. A taipã do interior é a cobra mais venenosa do planeta. Também a conhecemos como taipã ocidental. Ela vive na Austrália. Apenas uma mordida tem veneno suficiente para ser fatal para pelo menos 100 humanos adultos. Isso também pode acontecer em apenas meia hora se você não tiver nada para tratar a picada imediatamente. Dizem que essas serpentes são, em sua maioria, tímidas e se preocupam com seus próprios assuntos, mas como outros animais, atacarão caso se sintam ameaçadas ou provocadas. Há uma espécie de tartaruga que consegue se manter viva por meses sob o gelo, respirando pelo traseiro. Quando fica mais frio, alguns animais não conseguem encontrar lugares seguros para ficar, então precisam sobreviver às condições rigorosas do inverno onde quer que estejam. E enquanto as abelhas se aconchegam em seus ninhos e os ursos dormem em cavernas, as tartarugas pintadas ficam em seus lagos que congelam. Como o gelo limita seu acesso ao ar, elas extraem oxigênio diretamente da água e respiram pelo traseiro. Sim, isso seria muito útil. É bem sabido que os corvos são incrivelmente inteligentes. São excelentes para resolver problemas, mas parece que também contam com uma inteligência social impressionante. Eles estão muito em sintonia com seus sentimentos e as emoções de seus companheiros. Se um animal do grupo se sentir pessimista, é provável que os outros também se sintam. Um verdadeiro desmancha-prazeres. Quando eles veem um pássaro que não gosta de determinado alimento e expressam isso de forma muito vívida, também perdem o interesse na sua própria comida. O camarão-pistola é um dos mais barulhentos do mundo, embora seja minúsculo.
com apenas cerca de 2 centímetros de comprimento. Quando sente a presença de alimento, ele abre sua grande garra, que pode chegar à metade do comprimento de seu corpo, e deixa entrar um pouco de água. Em seguida, fecha a garra com extrema rapidez, o que dispara um jato muito forte de bolhas. Elas podem atordoar ou até mesmo acabar com a presa que o camarão está tentando capturar. E, quando estouram, produzem um som de estalo mais alto do que se poderia esperar, a 210 decibéis. Os crocodilos são ainda mais assustadores do que pensávamos, pois muitos deles podem galopar como cavalos. Eles provavelmente herdaram essa habilidade de seus ancestrais antigos, que eram tão pequenos quanto os gatos, tinham pernas longas e podiam correr a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Os crocodilos menores provavelmente galopam quando algo está atrás deles, mas os jacarés e alligators obviamente não precisam usar essa habilidade. É mais provável que você galope para longe quando os vir. É só mais um dia normal. Como de costume, você está tomando banho antes de começar a se preparar para o trabalho. Tudo como planejado, até que não. Um movimento desajeitado, água derramada no chão e pronto. Você está balançando os braços no ar. Seu corpo se aproxima do chão com uma velocidade assustadora. Tudo fica preto. A primeira coisa que você ouve é um gemido agudo em sua cabeça. Ai, sua cabeça. Aff. Você se levanta com cuidado. Não há sangue, e isso é bom. Uma coisa ainda melhor é que o ruído irritante para abruptamente. Segurando a cabeça, você sai do banheiro e quase tropeça no seu gato Milo. Ele sussurra, e então uma voz em sua cabeça diz: Otário! Hã? Você se vira com medo, mas não vê ninguém. É só você e Milo? Você provavelmente bateu a cabeça mais forte do que pensava. Dá de ombros e vai até a cozinha. Milo segue você. Você ouve resmungos incessantes. Por que ele pode dormir no quarto e eu fui banido de lá? Por que ainda não comi minha refeição? Arranho o sofá ou deixo um rato no travesseiro? O primeiro pensamento que vem à sua mente é: temos ratos em casa? O segundo é mais relevante: estou perdendo o juízo. Ótimo. Agindo no piloto automático, você coloca um pouco de leite na tigela de Milo e enche outra com um pouco de comida seca. O gato não parece estar satisfeito com a sua destreza. Fala sério, cara. Acelera. Ok, agora você terá que viver sabendo que seu amado gato Milo realmente tem a personalidade de um velho mal-humorado. Você decide se trancar no banheiro de novo porque está começando a se sentir sobrecarregado. Você se senta na tampa do vaso e quase dá um pulo quando ouve alguém discutindo em voz alta. Depois de olhar em volta, você descobre que aparentemente não há apenas ratos, mas também baratas em sua casa. Apenas. Ótimo. No momento, você está olhando para alguns desses insetos, que parecem estar brigando. Pelo menos um deles está acusando o outro de... Espera, o quê? Trapacear? Você já ouviu o suficiente e está prestes a sair correndo do banheiro quando ouve um crash. Na sala, encontra seu gato no chão sob um vaso de flores quebrado. A pior coisa? Ele parece estar realmente ferido. Ele não para de choramingar e miar. Dói, dói, minha pata, ai, ai. Mas o sofá não vai se livrar de mim hoje. Você agarra Milo, coloca-o no carrinho, ei, cuidado aí, e vai para a clínica. No caminho, tem que se concentrar muito para bloquear o barulho de inúmeras vozes. A área de espera no veterinário está cheia. Será uma longa espera. Meia hora depois, sua cabeça está prestes a explodir. Você descobriu que aquela Python amarela está suspeitamente interessada no hamster que uma garota no canto está segurando contra o peito. Que fome! Que delícia! O hamster está preocupado com seu estoque de nozes. Onde eu as escondi? Onde? Um cachorrinho que veio com uma senhora idosa está preocupado com as agulhas. Se aquela coisa afiada chegar perto de mim mais uma vez, eles vão se arrepender. Vou destruir tudo no caminho. Finalmente é a sua vez. A veterinária o convida para ir ao consultório e você se abaixa para pegar Milo quando um jovem de aparência desesperada irrompe na sala. Meu cachorrinho, o que é de errado com ele? A veterinária olha para você se desculpando, mas você está focado no filhote. Ele fala baixo, mas você consegue ouvir as palavras. Chocolate, ai, ai. Quando você diz à veterinária e ao dono ansioso que o cachorro comeu um pouco de chocolate, basicamente um veneno para cães, eles lançam um olhar engraçado e desaparecem no consultório. Algum tempo depois, o cara sai segurando o cachorro, que parece bem melhor do que antes. A veterinária se vira para você. Como descobriu que o cachorro tinha comido o chocolate? Lá vem.
você decide que a honestidade é a melhor estratégia e diz à veterinária que pode entender o que os animais dizem. Claro, ela não acredita em você. Você tem que se esforçar para convencê-la. Mas com a ajuda de outros 2 animais, Milo e um esquilo idoso, você consegue fazê-la acreditar. Quando volta para casa, sua cabeça está girando e você está com muita fome. Tudo o que pode pensar é em alguns ovos fritos e bacon. Espera, bacon? Mas, aparentemente a partir de hoje você é vegano. De qualquer forma, é aí que começa. Você não sabe como acontece, mas fica famoso da noite para o dia. Na manhã seguinte, um barulho alto te acorda. E não soa como animais falando com você. Você olha pela janela e vê uma multidão de pessoas reunidas em volta da sua casa. Alguns são repórteres, mas outros são donos de animais de estimação que vieram pedir sua ajuda. Milo não está feliz. Enquanto resmunga sem parar e xinga você, ele morde sua perna e se esconde embaixo da escada. E você sai da casa para conversar com as pessoas e responder as perguntas dos repórteres. À noite você está exausto, mas também feliz, pois salvou vários animais. Eles tinham sérios problemas de saúde e emocionais que seus donos não conseguiam resolver sozinhos. Deitado na cama no escuro, você pensa em como pode usar sua habilidade. É quando seu plano toma forma. Em breve, você se tornará o mais renomado especialista em cuidados com animais do mundo. Você ouve os animais falando sobre seus problemas, os tira da depressão e os ajuda a resolver mal-entendidos com seus donos. Programas de TV convidam você para entrevistas. Seu canal no YouTube está crescendo a cada dia. As pessoas te reconhecem na rua e te pedem para tirar fotos com elas. Você viaja pelo mundo, ajuda espécies ameaçadas de extinção e dá palestras. Você abre clínicas veterinárias em todo o mundo e convida os melhores profissionais para trabalhar lá. Você nunca se sente sozinho, sempre há alguém para conversar contigo ou te ouvir. Pelo menos alguns pássaros quando você está passeando no parque ou alguns peixes quando você está tendo um raro momento de descanso na praia. Ao mesmo tempo, você percebeu quantos animais estão implorando por ajuda, mas ninguém pode ouvi-los. Você decide assumir o papel de porta-voz. Acontece que agora você é famoso não apenas no mundo humano, mas também no mundo dos animais. Eles agradecem e, em troca, começam a te contar os diferentes desastres naturais que estão prestes a acontecer no planeta. Você já ouviu falar que os animais podem prever terremotos ou erupções vulcânicas? E se antes as pessoas tinham que se esforçar para perceber algum comportamento incomum de certas espécies, agora os animais apenas passam informações sobre o que vai acontecer e onde. Com o tempo, você percebe que convive menos com as pessoas e mais com os animais. Juntos, vocês planejam campanhas contra zoológicos, circos e outros locais onde animais são mantidos contra a vontade. E então, um dia, o impensável acontece. Você está voltando para casa quando uma van preta para ao seu lado. Alguns caras grandes e mascarados te agarram e te empurram para dentro. As portas se fecham atrás de você. Lá dentro, você descobre que várias pessoas influentes não estão satisfeitas com sua atividade. Você percebe que essa viagem não vai acabar bem. Os caras vendam você e te levam a algum lugar, mas em um momento você perde o equilíbrio e bate com a cabeça em alguma coisa pra valer e abre os olhos. Milo está de pé sobre você, olhando com indiferença para seu corpo deitado. E então a coisa mais terrível acontece. Ele mia o que parece uma frase inteira, vira as costas e sai do banheiro. E você não entende um miado do que ele está falando. Foi tudo apenas um sonho? Ok, vamos encarar os fatos. Nós, humanos, somos bastante comuns. Quero dizer, não somos super-heróis com superpoderes, certo? O quê? Você não recebeu o memorando? Mas o mundo animal tem um monte de super-heróis. Algumas criaturas vivem para sempre. Há aquelas que parecem não se importar com as leis da gravidade. Outras são imunes ao veneno. E ainda tem as que podem correr na água. E algumas vão te causar arrepios na espinha. O primeiro superpoder da lista é a capacidade de viver sem água, como os ratos canguru. Na verdade, eles não se importam com ela. Os seres humanos, por outro lado, só conseguem sobreviver 3 dias sem água. Humanos, 0. Ratos canguru, 1. Esses carinhas habitam áreas desérticas extremamente áridas e precisam obter água das sementes e plantas que comem. E, embora isso possa parecer um pouco perturbador, também sabem como extrair água da urina antes de ir ao banheiro. Dessa forma, não desperdiçam uma única gota de umidade preciosa. Isso seria muito útil em eventos esportivos. Agora, deixe-me apresentar o Peter Parker do mundo animal. Sim, parece que o Homem-Aranha é real, mas não humano. Conheça o lagarto gecko, ou simplesmente gecko.
Essa criatura tem uma capacidade maravilhosa de subir em todos os tipos de superfícies verticais e consegue até mesmo dar uma volta no teto. Essa façanha que desafia a gravidade é possível graças às patas exclusivas, cobertas por pequenos pelos. Essas estruturas podem se agarrar a praticamente qualquer tipo de superfície, seja ela lisa, dura, áspera ou macia. Mas um fato interessante sobre esse animal é que ele não tem pálpebras, ou seja, sempre mantém os olhos bem abertos para o que está acontecendo ao seu redor. Se você quer saber como ele protege os olhos, aqui está a resposta. Eles são cobertos por uma membrana transparente, a córnea. É claro que o lagarto não pode fechá-los, e se houver algo nos olhos, ele simplesmente lambe. Bem, também limpa os globos oculares lambendo-os. Acho que é outro superpoder. Há algum superpoder supersônico aqui? Com certeza. Um camarão subtropical de pouco mais de 2 centímetros de comprimento desorienta sua presa com um estrondo sônico. Apesar do tamanho modesto, o camarão-pistola é um dos animais marinhos mais barulhentos. Quando estala as garras, cria um ruído tão alto quanto um estrondo sônico. Naturalmente, esse barulho atordoa a presa e o camarão pode capturá-la sem muito esforço. No mundo dos quadrinhos existe o Venom. No mundo animal, há um cara que pode ser chamado de Anti-Venom. O gambá é conhecido por seu truque prático de fingir que morreu quando um predador o ataca. Mas esse não é o fim da história. Esse carinha também é imune ao veneno de cascavéis e víboras. O segredo é um peptídeo que o ajuda a neutralizar substâncias químicas perigosas. Essa é a razão pela qual as cobras são a guloseima favorita na dieta dos gambás. Há uma coisa curiosa que eles também acrescentam em sua dieta: os carrapatos. Um indivíduo pode coletar cerca de 5.000 carrapatos por temporada, e a maioria é retirada do próprio corpo. Imagine um peixe que é tão famoso que é chamado de perigoso. É o mbenga, que se traduz literalmente como peixe perigoso em Swahili. Esse monstro vive em água doce e não se importa em comer um crocodilo no almoço. Não o inteiro, mas pode dar uma mordida nele. Para ser sincera, ele se sente intimidado pelos crocodilos e vice-versa. Você está assistindo a este vídeo usando algum gadget, certo? Bem, de alguma forma, devemos todos os aparelhos que temos às enguias elétricas. Quer dizer, todos os equipamentos têm baterias, e as enguias contribuíram muito para a invenção de uma elétrica em 1800. Eu sei, as baterias mudaram totalmente desde então, mas ainda assim, a primeira elétrica foi inventada graças às enguias. De qualquer forma, se você vir esse animal e quiser agradecê-lo por sua magnífica invenção, não faça isso. O fato é que ele pode dar choques de até 860 volts. Você não vai querer passar por isso. Agora vamos falar sobre o Conde Drácula do Reino Animal. Não estou falando de morcegos, e sim do peixe vampiro com presas. Ele é conhecido também como cachorra e tem 2 longas presas que se projetam de sua mandíbula inferior. Eis porque algumas pessoas o associam a vampiros. Os hipopótamos são os gurus da beleza, pois sabem como economizar uma fortuna em cuidados com a pele. Vivendo sob o rigoroso sol africano, esses animais secretam uma substância oleosa vermelha semelhante ao suor que evapora e mantém o corpo fresco. Além disso, o fluido funciona como hidratante, protetor solar e antibiótico, tudo em um. Mas eles não são os únicos com esse superpoder. Os camarões mantis também sabem como produzir protetor solar natural, mas o utilizam para proteger os olhos. Tudo se resume a pigmentos de aminoácidos que atuam como filtros especiais que também contribuem para sua visão nítida. Isso é que chamo de multitarefa. Os suricatos têm manchas escuras ao redor dos olhos, o que os torna ainda mais bonitos. Mas esses círculos pretos não estão lá apenas para tornar esses carinhas mais adoráveis, também funcionam como óculos de sol embutidos. O pelo escuro das manchas bloqueia o sol escaldante e, como resultado, os suricatos podem olhar diretamente para o céu. Além disso, o sentinela, um suricato que fica atento a pássaros e outros predadores, pode facilmente ver o perigo se aproximando e alertar seus companheiros. As cabras selvagens são famosas por suas habilidades de escalada, mas o ibex alpino do norte da Itália é o campeão. Essa criatura pode escalar praticamente qualquer superfície vertical, desafiando várias leis físicas no processo. É interessante notar que os animais que caminham nas paredes mais íngremes dos penhascos são geralmente mães com seus filhotes. Os machos preferem manter distância e usar superfícies horizontais planas. Espertinhos! Alguns animais se protegem com veneno ou mordidas desagradáveis, enquanto outros usam truques químicos para isso. Algumas espécies de milípedes produzem cianeto de hidrogênio e o expelem quando se sentem ameaçadas. Esse elemento é inodoro, mas altamente tóxico. Uma pequena centopeia não pode machucá-lo seriamente, mas você pode sofrer queimaduras ou até mesmo bolhas se sua pele for sensível.
Além disso, para tornar o quadro ainda mais assustador, alguns milípedes brilham no escuro. Portanto, fique atento e, se você vir um ponto de luz rastejante à noite, fuja o mais rápido que puder. Quando o besouro bombardeiro se sente ameaçado, borrifa um líquido escaldante da ponta do abdômen com um som alto de estalo. E assim que percebe o perigo, uma reação química é iniciada em reservatórios especiais em seu abdômen. O calor desse processo quase atinge o ponto de ebulição e também produz um gás especial que aciona a ejeção. Essa superproteção geralmente é fatal para os insetos atacantes. Os lagartos basiliscos emplumados têm uma capacidade extraordinária de correr na água. Em primeiro lugar, suas patas traseiras são equipadas com dedos longos, com franjas de pele que podem se espalhar na água. Como resultado, uma superfície maior da pata do lagarto entra em contato com a água. Então, quando corre nela, o lagarto bombeia suas pernas com uma velocidade incrível. Isso cria pequenas bolsas de ar que evitam que o animal se afogue, mantendo-o na superfície. As pulgas podem ser incômodas, mas isso não as torna menos incríveis. Essas criaturas minúsculas podem saltar cerca de 50 vezes o comprimento de seu corpo. Se as pessoas pudessem fazer o mesmo, pularíamos cerca de 400 metros no ar. Bem, vamos tentar. O mais curioso sobre a capacidade surpreendente das pulgas é que elas tiram a maior parte da força para saltar dos dedos dos pés, não dos joelhos. Então, qual é o seu superpoder animal favorito? Eu voto no rato canguru. Não gosto de ficar em filas de banheiro. De repente o céu fica laranja. Tudo que você consegue ver ao olhar para cima são milhões de borboletas. Você acabou de ter a sorte de testemunhar um show natural espetacular. A migração anual das borboletas monarcas. Todo outono, quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas caem no nordeste dos Estados Unidos e no Canadá, essas belas criaturas deixam seus locais de reprodução no verão. Elas viajam até 5.000 quilômetros até o México e nunca mais voltam. Seu local perfeito para o inverno é no alto das montanhas. Milhões de borboletas monarcas estão seguras lá, na copa das árvores de abeto oyamel. Quando o inverno termina, é hora de elas voltarem para o norte. Elas fazem uma parada no Texas para acasalar e botar ovos nas asclépias. Alguns dias depois, esses ovos se transformam em lagartas que se alimentam de planta, até se transformarem em borboletas adultas. Agora é a vez de elas continuarem a jornada para o norte até encontrarem um novo local de reprodução. Dessa forma, as gerações continuam mudando ao longo do percurso e pode levar até 5 gerações para que cheguem ao destino final no Canadá. É um mistério natural como as borboletas que viajam para o sul vivem até 8 meses viajando com as correntes de ar. A mesma espécie que retorna completa seu ciclo de vida em 5 a 7 semanas. Os cientistas ainda não sabem por que as monarcas migram e como elas encontram seu caminho. Isso pode estar relacionado ao florescimento das plantas asclépias, sua principal fonte de alimento. Elas provavelmente encontram seu caminho com base na posição do sol. As baleias jubarte são verdadeiras campeãs quando se trata de migração e tamanho entre os mamíferos. Elas percorrem uma distância de até 8.000 quilômetros seguindo seu almoço. No verão, elas se deslocam em direção aos polos para águas mais frias, onde há abundância de krill e peixes pequenos. No inverno, vão para o sul em direção às águas tropicais do Equador. Elas também viajam para acasalar e têm locais específicos onde se reúnem para fazer isso. Durante a época de reprodução no inverno, é possível ouvir os machos de baleia jubarte cantando, provavelmente para atrair as fêmeas ou marcar seu território. Eles produzem uma longa série de chamadas e podem repetir a mesma música por várias horas. Quando a música muda, todos os cantores que estão migrando no momento captam a nova melodia. É incrível como eles fazem isso quando a distância entre os grupos pode ser de mais de 5.000 quilômetros. As tartarugas marinhas migram por motivos mais sentimentais. Por centenas de milhões de anos, esses simpáticos membros da família retornam ao local exato onde nasceram para depositar seus ovos. Elas podem percorrer até milhares de quilômetros, principalmente quando as estações mudam e as águas estão em uma temperatura confortável. Isso pode levar anos, já que algumas viajam pelo Oceano Pacífico entre a Indonésia e a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, o que representa um total de 16.000 quilômetros. Mas como elas encontram o local exato de que precisam se seus pais não podem simplesmente mandar para elas a localização? Os cientistas descobriram que elas navegam usando as linhas invisíveis do campo magnético da Terra. Acontece que cada parte do litoral tem suas características magnéticas exclusivas. As tartarugas se lembram delas e viajam usando sua bússola interna. O campo magnético muda lenta, mas seguramente, de modo que elas precisam mudar seus locais de nidificação de acordo com isso.
Os salmões nascem em córregos de água doce e vão para o oceano quando jovens. O salmão do Atlântico é marrom e manchado quando percorre centenas de quilômetros em água doce e se torna prateado no oceano, onde viaja por até 1.600 quilômetros. O salmão adulto permanece no oceano por 1 a 5 anos, alimentando-se principalmente de zooplâncton. Depois é hora de voltarem à água doce para desovar. Em seu caminho de volta aos locais de reprodução, eles precisam subir milhares de metros contra a correnteza em riachos de montanha. Essa jornada desafiadora é chamada de Corrida do Salmão. Eles iniciam essa corrida porque sabem que o riacho para onde estão indo será bom para a desova e que encontrarão a espécie certa para acasalar. Os salmões jovens se lembram do cheiro de seu riacho de origem e provavelmente até anotam vários pontos ao longo do caminho para o oceano para encontrá-lo novamente. Assim como as tartarugas marinhas, eles usam o campo magnético da Terra como bússola em suas viagens. O salmão do Pacífico e a maioria dos salmões machos do Atlântico vivem apenas algumas semanas após a desova, e algumas fêmeas do salmão do Atlântico sobrevivem e migram de volta para o oceano. Os caribos, mais conhecidos como renas, são os campeões quando se trata de distância de migração entre os mamíferos terrestres. A cada primavera, eles percorrem uma distância de cerca de 650 quilômetros no Alasca, dos seus locais de alimentação do inverno aos do verão. Os indivíduos percorrem até 4.800 quilômetros, mas a migração de rebanho é muito mais espetacular. A maior manada tem pelo menos 260 mil membros e seu território de migração cobre uma área maior que a Califórnia. Os cientistas colocam coleiras com rastreadores de rádio em alguns membros do rebanho e tiram milhares de fotos para contar todos eles. Esse censo é organizado a cada 3 anos em condições climáticas favoráveis para verificar se os números da população estão aumentando ou diminuindo e rastrear seus padrões de migração. Os caribos passam por todos esses problemas de migração para criar com segurança seus filhotes recém-nascidos. Eles chegam a locais remotos onde águias douradas, lobos e ursos pardos não incomodam os filhotes durante os primeiros e mais vulneráveis dias. Outra boa desculpa para pegar a estrada rumo ao norte para eles é se protegerem dos mosquitos, que seriam um grande problema nos meses mais quentes. Além disso, eles obtêm alimentos sazonais frescos das áreas em que ficam. Sua migração ajuda a fertilizar as áreas por onde passam, o que significa que a tundra deve agradecê-los por regenerar e proteger suas pastagens. O gnu, também conhecido como boi-cavalo, é parente dos antílopes e das gazelas. Eles passam a maior parte da vida nas planícies do Serengeti, no sudeste da África, pastando nas savanas gramadas. Todos os anos, no final da estação chuvosa, normalmente em maio ou junho, milhões de gnus seguem para o noroeste em busca de pastos mais verdes e depois voltam. Essa migração é tão espetacular que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo natural. Infelizmente, nem todos os gnus conseguem chegar ao seu destino final, pois precisam atravessar rios cheios de crocodilos gigantes e passar por leões famintos e outros predadores. Se observarmos as rotas de migração das libélulas, podemos dizer que elas são verdadeiras viajantes do mundo. Os cientistas descobriram uma dessas rotas que se estendia da Índia às Maldivas, Seychelles, Moçambique, Uganda e de volta por pelo menos 14 mil quilômetros. É a mais longa migração de insetos que conhecemos até o momento. Parece que as libélulas iniciam essa jornada épica quando a temperatura atinge uma determinada marca e os dias começam a ficar mais longos. Elas parecem estar seguindo as chuvas, pois começam durante a estação das monções na Índia e chegam durante a estação chuvosa no leste e no sul da África. Um inseto frágil não consegue completar toda a viagem, então a viagem se transforma em uma espécie de corrida de revezamento que inclui 4 gerações de libélulas. Cada geração desempenha seu papel na jornada. Os cientistas não podem colocar rastreadores de rádio nas libélulas, como fazem com outros animais, porque os insetos são muito pequenos. Assim, para montar o quebra-cabeça da rota de migração, eles analisaram 21 anos de dados de cientistas cidadãos voluntários e também amostras de asas de museus. Cada uma das amostras possuía um código químico que poderia dizer aproximadamente de onde o inseto era. Esses dados ajudaram cientistas a entender a distância que determinado inseto percorreu quando adulto. Sabe-se que os elefantes viajam pela África há séculos. Eles confiam na memória de seus líderes de manada quando se trata de relembrar as complicadas rotas migratórias. O grande chefe elefante conduz todos os outros às fontes de alimentos e água quando as estações mudam. Eles também migram para evitar o perigo, que é representado principalmente pelos seres humanos. Os elefantes desenvolveram seus próprios métodos de comunicação para transmitir informações sobre possíveis perigos. Eles usam secreções químicas, vibrações, gestos e toque.
Recentemente, muitos países africanos restauraram algumas das mais antigas rotas de migração de elefantes. Esses animais de orelhas grandes geralmente evitam áreas perigosas por gerações, mas quando sabem que a rota é segura, começam a usá-la novamente. Você decidiu mergulhar pela primeira vez. A água está clara e o sol está brilhando no fundo do mar. Você tira algumas selfies com os peixes nadando quando, de repente, o oceano fica escuro como breu. Você olha para cima e, minha nossa, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão, não é uma baleia. Será que é uma tartaruga? Sim, mas não tema, ela não vai machucá-lo. Se você tivesse vivido nessa mesma terra há cerca de 72 milhões de anos, talvez isso pudesse realmente ter acontecido. Os cientistas encontraram recentemente os fósseis de uma tartaruga marinha gigantesca que poderia ter crescido até 4 metros. Se você não tem ideia de quão grande é esse tamanho, vejamos alguns exemplos. Esse é o comprimento médio de um hipopótamo, 6 Golden Retrievers ou 2 Michael Jordans empilhados. O nome científico da tartaruga é uma homenagem àquele monstro marinho da velha guarda chamado Leviatã. Talvez você se lembre disso das aulas de história da escola. O Leviatã é supostamente uma criatura mítica que engolia navios inteiros ou pessoas que eram consideradas muito gananciosas pela criatura. Você consegue se imaginar sendo engolido por essa enorme tartaruga marinha? Não, obrigado. Os fósseis dessa criatura gigantesca começaram a ser escavados entre 2016 e 2021 no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi localizado por um caminhante nos Pirineus espanhóis e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Somente a pelvis dessa tartaruga mede cerca de 90 centímetros. Sem dúvida, ela seria uma das maiores tartarugas da atualidade, se não tivesse sido extinta. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas da atualidade podem atingir até 1,80 m de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, que tal um escorpião pré-histórico gigantesco? Aposto que a maioria de vocês aqui não é grande fã dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. É por isso que a ideia de um escorpião aquático de 3 metros de comprimento pode ser motivo de pesadelos. Digamos que se eles não tivessem sido extintos há cerca de 400 milhões de anos, os lagos e rios seriam lugares muito mais perigosos para os seres humanos atualmente. Esses insetos gigantescos eram considerados predadores de topo em sua época, caçando tudo, desde peixes até outros animais, até mesmo de sua própria espécie. Caramba! Tenho um arrepio só de imaginar essas criaturas. Devemos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta agora ou mais tarde neste vídeo? Outro animal pré-histórico que chocaria os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado Megatherium, uma preguiça gigantesca. Acredita-se que essa enorme preguiça tenha crescido até 6 metros de comprimento, e seu peso poderia chegar a 3.600 kg. Ela foi encontrada nas florestas e pastagens da América do Sul. A criatura costumava ficar de pé sobre os 2 pés para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes que as ajudavam a subir nas árvores. Devo dizer que me sinto desconfortável ao imaginar essas preguiças do tamanho de elefantes subindo em árvores. Ah, é claro, alguns dinossauros entrarão em nossa lista de criaturas superdimensionadas. Mas antes disso, aqui está um fato divertido. Você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Os cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas infames como o T-Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu falar esses nomes antes mesmo de assistir ao filme Jurassic Park. O Velociraptor é aquele dino assustador que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam algumas penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Isso significa que qualquer ave, desde galinhas até aquelas azulzinhas, é descendente direta dos dinossauros. O nome Spinosaurus lhe diz alguma coisa? Você pode ver esse enorme dinossauro em alguns museus hoje, seus fósseis, quero dizer. O espinossauro foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. Na verdade, a andar sobre a terra e a água, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Ele se alimentava principalmente de carne, o que significa que os seres humanos seriam sua presa natural se ele vivesse hoje. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Ele tinha cerca de 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava até 22 toneladas.
Sua cabeça tinha o tamanho aproximado de 8 bolas de boliche e o formato do rosto de um crocodilo. Basicamente, o espinossauro era um grande elefante africano com a cara de um crocodilo. Brincadeira, mas seria engraçado, não é mesmo? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara. Ele é considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornava tão grande era seu pescoço extremamente longo e sua cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim. Se ela decidisse balançar a cauda, você seria catapultado para muito longe. Essa criatura viveu há cerca de 100 milhões de anos e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro media 36 metros da cabeça à cauda, o que o tornava quase tão grande quanto um campo de futebol americano em largura. E já mencionei que ele pesava quase tanto quanto um ônibus espacial? Impressionantes 75 toneladas. Se fosse um carnívoro, provavelmente teria sido o maior predador. Mas esse grandalhão era um herbívoro pacífico que tinha um pescoço tão longo que podia comer folhas de árvores altas. Fofo, não é? Também precisamos falar sobre o Shastasaurus. Como o nome sugere, esse animal é conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, apesar de ser um réptil marinho e provavelmente nunca ter pisado numa montanha. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia um grupo específico dessa espécie que podia chegar a 21 metros, aproximadamente o tamanho da grande baleia azul. Isso o tornava o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele não tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como a lula, por exemplo. O próximo animal de nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo da Terra, na verdade, começou pequeno. Hoje em dia, a baleia azul adulta média pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Isso equivale mais ou menos ao peso de 40 elefantes juntos, ou 30 Tiranossauros Rex, ou 2.670 pessoas de tamanho médio. As baleias azuis precisam ingerir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é o equivalente a 30 mil Big Macs, para a sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, elas evoluíram de um mamífero de 4 patas que viveu na Terra há cerca de 48 milhões de anos. Seu ancestral se chamava Paquicetus e tinha apenas 1,5 metro de comprimento. Eis um fato interessante. Para poder viver na água como hoje, a baleia azul teve de passar por algumas adaptações intensas. Uma baleia azul pode repor até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira. Um ser humano substitui apenas 15% para fins de comparação. Isso permite que esses animais mergulhem por até 1 hora de cada vez em uma profundidade impressionante de 100 metros. Os elefantes estavam destinados a fazer parte desta lista. Os elefantes africanos são atualmente os maiores animais terrestres da Terra. Eles podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso é muito pequeno se compararmos com outros animais que já viveram na Terra, certo? Mas se colocarmos um ser humano de 1,80 m de altura ao lado de um elefante, veremos que ele não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores do que seus parentes próximos, os elefantes asiáticos, e eles têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, até 70 anos. O Pokémon pode ter nos feito desejar coletivamente que as salamandras fossem dragões na vida real, mas elas não são. Mesmo assim, podem ser muito legais. Há uma espécie gigante de salamandra que é conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem atingir o comprimento de um ser humano de tamanho normal, chegando a 1,80 m. Aposto que esse não seria um encontro agradável embaixo d'água. Errou! Aff, que perda de tempo. Andar por aí com um rolo de jornal tentando pegar aquela mosca que fica zumbindo na sua cabeça. 3 coisas. Por que ela não tem medo de você? Por que ela simplesmente não vai embora? E como ela pode ser incrivelmente rápida? Na verdade, as moscas têm uma velocidade normal para o tamanho delas. Você que é um pouco mais lento. O cérebro de uma pequena mosca reage várias vezes mais rápido do que o seu ao que vê. Um segundo dela voando parece 5 ou 6 para você. Quando uma mosca o encara, ela o vê como se você estivesse no fundo de uma piscina, movendo-se bem devagar. E se você jogasse um balão da janela do seu quarto e o visse cair no chão? Essa é a lentidão com a qual uma mosca vê as coisas normais caírem.
Portanto, ela tem velocidades de reação de ninjas, mas também olhos especiais, que são divididos em milhares de receptores que captam luz todos ao mesmo tempo. Você usa pequenos músculos para virar os olhos e a cabeça para olhar em diferentes direções. As moscas não têm esses músculos, não precisam deles. Elas conseguem ver em quase todas as direções ao mesmo tempo. Não importa de que lado você as ataque, elas definitivamente verão o que está vindo. Você provavelmente já viu aviões supersônicos nos filmes, virando e girando em alta velocidade. A mosca é assim, mas com asas muito mais legais. Ela pode mudar a direção durante o voo, parar e desviar de qualquer obstáculo, e consegue até calcular uma estratégia de voo antes de decolar. Bem, desta vez você realmente vai matar aquela mosca. Mas conforme levanta o seu rolo de papel, o cérebro do inseto calcula onde pousar. O bicho imediatamente coloca o corpo na posição perfeita, pronto para realizar uma manobra evasiva. Se sua mão se mover na frente da mosca, as pernas imediatamente se inclinam para trás para ajudá-la a voar na outra direção. Uau! Ela daria um ótimo boxeador. Ou goleiro de futebol. Então, por que aquela mosca ainda teima em ficar por perto, mesmo que você sempre tente acertá-la? Bem, porque o seu corpo é um banquete 5 estrelas e a sua pele é a mesa do buffet, com bandejas e mais bandejas de guloseimas saborosas. Conforme você se movimenta durante o dia, sua pele libera suor, proteínas, carboidratos, sal, açúcar e outros produtos químicos pelos quais as moscas são loucas. Imagine que você está com fome e sede caminhando por um deserto. Então passa por uma enorme duna de areia e vê isso. Comida grátis. Mesas de frutas, doces, sanduíches e a maior fonte de refrigerante do mundo. O segurança parece grande, duro, redondo. É uma tartaruga gigante lenta. Agora dá pra saber por que a mosca fica por aí. Você é essa tartaruga. Mas realmente tem uma chance de pegar aquela danada. Tudo bem, ela ainda vai escapar 8 em cada 10 vezes. Digamos que uma delas esteja na mesa da sua cozinha. Aqui está o que fazer. Você precisa mirar alguns centímetros à frente de onde acha que ela vai voar. O cérebro dela vai pensar que você está mirando bem nela. Então, pode realmente enganá-la e pegá-la de surpresa. O problema? É muito difícil prever a rota de fuga do animal. Então, você é muito lento. Que tal chamar alguns reforços? Conheça o besouro tigre, com sua velocidade de 2,5 metros por segundo. Ele não consegue voar, mas isso nem importa. Este besouro corre tão rápido que perde a capacidade de ver enquanto está se movendo. Ele aponta para um alvo e então corre. Não é tão ninja quanto a mosca, não consegue mudar de direção no meio do trajeto. Por isso tem que parar antes de cada corrida. Você anda a cerca de 1,5 metro por segundo, portanto o besouro anda com o dobro da sua velocidade. Mas para o tamanho dele é incrivelmente rápido. Ele percorre 125 vezes o comprimento do próprio corpo em 1 segundo. Digamos que sua altura seja de 1,80 m. Você teria que correr 250 metros em 1 segundo. Contanto que esteja na mesma superfície que aquela mosca abusada, ela não tem nem chance. Ou será que é hora de chamar um reforço aéreo? A libélula é o inseto voador mais rápido do mundo. Essa pequena criatura pode atingir 55 km por hora. Isso é mais rápido do que andar de bicicleta, descendo um declive íngreme. As asas da libélula permitem que ela também voe para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como um helicóptero. Não importa o quão rápido a mosca se mova, o jogo acabou para ela. Moscas, libélulas e besouros tigres são rápidos porque não querem passar muito tempo a mais ao ar livre. Existem muitas criaturas famintas nas redondezas, mas tem um inseto que corre rápido porque se parasse... Ai! Para encontrar a veloz formiga prateada do Saara, você precisa ir até o deserto do Saara. A areia lá é tão quente que daria para fritar um ovo nela. Arenoso. É por isso que essa formiga anda a cerca de 0,5 metro por segundo. Ela não quer queimar os pés. E tem também o pelo em formato de triângulo, que reflete o calor, o que ajuda a escapar do sol escaldante. Se aquela formiga fosse do tamanho de um humano, poderia correr a 600 km por hora, mais rápido que o carro mais veloz do mundo. Há outro inseto que detém um recorde de velocidade, a formiga Drácula. Não corre tanto quanto a prateada do Saara, mas tem a boca mais veloz do mundo. Outra além de mim. Ela consegue abrir e fechar suas mandíbulas 5.000 vezes, tudo em um piscar de olhos, literalmente. Que tal outro veloz, só que desta vez um pouco mais perto de casa, ou dentro dela? A barata americana pode se esconder nas paredes, atrás do fogão, em praticamente qualquer lugar. É quase impossível de pegá-la. E ela pode correr 1,5 metro por segundo.
Isso é por causa de suas 6 pernas. Cada uma tem 3 joelhos. Elas são cobertas por pequenos pelos que percebem qualquer mudança no ar. É por isso que reagem tão rápido quando você entra na cozinha e acende a luz. Mas o recorde mundial de criatura mais rápida em terra é do tamanho de uma semente de gergelim. É um tipo de ácaro que pode se mover a 322 vezes o tamanho do próprio corpo por segundo. Se você aumentasse o ácaro para deixá-lo do tamanho de um humano, ele poderia ser quase 2 vezes mais rápido do que a velocidade do som. O Pestinha pode até mudar de direção enquanto se move. Isso o torna a criatura mais rápida e evasiva do planeta. Mas vamos encontrar alguns animais que realmente nos dão um sentimento bom. O caracol de jardim pertence à família dos moluscos e gosta de fazer as coisas em seu tempo. Se você fosse se mover na velocidade dele, daria 2 passos a cada 2 horas. Mas tudo bem, ele existe há centenas de milhões de anos. Sua concha é usada para proteção, mas o animal também tem outros truques. Alguns deles exalam um cheiro desagradável, para que ninguém os incomode. Se ficar muito quente e seco, eles se escondem nas conchas e se fecham usando aquele limo legal que produzem. Essa substância também os ajuda a subir em árvores. As preguiças são os mamíferos mais lentos do planeta. Graças ao seu metabolismo lento, os alimentos podem levar até 16 dias para serem digeridos. Não seria tão difícil alcançar uma delas, mas essa lentidão realmente as ajuda. Você sabe como nos filmes dizem, pare, não faça movimentos bruscos? Bem, uma preguiça domina essa arte. Os outros animais simplesmente nem as notam lá em cima entre as folhas. Os peixes-bois marinhos estão entre as criaturas do mar mais lentas, mas eles não ficam muito preocupados com alguém próximo, exceto humanos em barcos a motor. Além disso, são enormes e têm uma pele bem grossa. É como um tanque marinho, só que muito fofo. Outro nadador lento é o tubarão da Groenlândia. Ele se desloca a menos de 1 km por hora. Assim como o peixe-boi marinho, é grande e ativo. É provável que ninguém o desafie cara a cara, mas tudo isso leva à técnica de lanchar mais hilária de todos os tempos. O tubarão da Groenlândia é basicamente mais lento do que todos os peixes na água. A única chance que ele tem é esperar alguns peixes adormecerem para, então, poder fazer uma boquinha. O legal é que seu estilo de vida tranquilo, na verdade, prolonga sua vida. A longevidade média de um tubarão da Groenlândia é de 300 a 500 anos. O animal vive nos oceanos Atlântico Norte e Ártico. Imagine-se em um cruzeiro e avistar um desses gigantes em câmera lenta. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. Psiu, corra! Sério, não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada, toc toc, um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes. Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso. Você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos.
Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas, na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também. Um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat. Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906, mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos, temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí, no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá. E quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos, ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gouna. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia. E aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães, mais do que a tigres. Ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN. Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é...
em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto. Há menos de 100 deles, então a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas. Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda? Só de ver a pontinha de sua barbatana para fora da água, seu coração quase para. É por isso que você sente tanto receio quando vai tomar um banho de mar. Aquele caçador enorme com dentes afiados, cujo nome é conhecido por todos, tubarão branco. Então, se o terror dos mares abandonar alguma região, não deve ser à toa. Mas o que poderia assustar um tubarão branco? Um monstro gigante e horrendo que faz até o megalodonte parecer fichinha perto dele? Nada disso, passou longe. Nada pode esvaziar alguma região do oceano tão rápido quanto as orcas. Quando um baleal delas vem à procura de comida, como focas e lulas, até os tubarões maiores e mais assustadores saem correndo sem olhar para trás. Não se sabe se essas baleias atacam os tubarões brancos ou se eles vão embora só para não disputar comida com mais ninguém. Mas o que os especialistas marinhos sabem é que os tubarões somem e às vezes só voltam no ano seguinte. Faz sentido. As orcas são muito maiores que os tubarões brancos. Têm muitos dentes e os usam sem piedade para satisfazer seu desejo de comer carne. As orcas também são muito inteligentes e trabalham em equipe para obter o que desejam. Quer seja capturar um cardume, tirar focas do gelo ou até caçar baleias jubarte. Então, se até o tubarão branco tem medo da majestosa orca, você também deve ter? Euzinho aqui fico longe de qualquer animal selvagem, mas talvez isto aqui o ajude a dormir melhor à noite. As orcas são exigentes e não comem qualquer coisa. E não se ofenda, mas os humanos não estão no cardápio. E elas certamente não vão mudar de gosto só porque você está dentro d'água hoje. Por falar nisso, as orcas não são baleias de verdade. Tecnicamente, elas são a maior espécie de golfinho. E os tubarões também têm medo do parente delas, o golfinho nariz de garrafa. O único golfinho desses é capaz de derrotar um tubarão. E quando está com sua turma, então, ninguém os detém. Os tubarões são facilmente vencidos por esses mamíferos super ágeis. Eles usam aquele nariz achatado como um ariete. Isso provavelmente irrita tanto os tubarões que eles acabam saindo daquela região. Agora, quando paramos para pensar em outros caçadores no reino animal, o lobo sempre vem à mente. Alcateias podem dominar territórios vastos. E como eles estão no topo da cadeia alimentar, o cardápio é amplo, então podem até escolher o que querem comer. Eles são altamente inteligentes, rápidos e ágeis. Mas a maior vantagem deles, provavelmente, é o trabalho em equipe. Se ursos ou pumas tentarem vencê-los, a quantidade sempre trabalhará a favor dos lobos. Aí, os caçadores viram caça. Mesmo quando está sozinho, esse animal domina e espalha o terror por onde passa. É muito difícil para outro animal atacar um lobo solitário,
Então, mesmo sozinho, ele pode passear tranquilo por aí. Imagine ser capaz de atacar um javali em temperaturas abaixo de zero, vestido de laranja, em um ambiente totalmente coberto pela neve. Os tigres siberianos não brincam em serviço. Com mais de 3 metros de comprimento e pesando até 180 quilos, esse é o maior de todos os felinos selvagens. Esse gatinho consegue facilmente saltar acima da sua cabeça enquanto carrega o dobro do próprio peso corporal. O único animal que realmente consegue desafiar esse rei da floresta é um urso pardo bem grandão. Isso seria o fim da linha para o tigre. Então não é à toa que o tigre siberiano esteja no topo da cadeia alimentar em sua parte do planeta. Agora, quem manda nas águas da América do Sul é a sucuri verde. Nem mesmo a onça-pintada e o jacaré do Pantanal estão seguros perto da maior cobra do mundo. As águas turvas das margens dos rios são a camuflagem perfeita para essa cobra. Ela não é vista e fica lá à espera de que algum animal venha tomar água. E aí, a cobra dá o bote. Ela usa seus dentes curvados e afiados e seus 4,5 metros de puro músculo para não deixar seu almoço fugir. A sorte de muitos animais é que depois que estão com a barriga cheia, as sucuris passam semanas ou até meses sem se preocupar com a próxima refeição. Mas a maior cobra do mundo não é a mais perigosa. Esse título pertence à mamba negra. Leões, hienas malhadas, girafas e até os elefantes evitam se encontrar com a mamba a qualquer custo. Eles sabem que uma só picada dela pode paralisá-los rapidamente. Atingindo até 4 metros, ela é a segunda maior cobra venenosa do mundo, depois da cobra-rei. A mamba negra africana é a serpente mais rápida do mundo. Ela desliza por aí a 19 km por hora. Essa é a velocidade máxima da maioria das esteiras ergométricas. Outro animal que vale a pena mencionar é a vizinha da sucuri verde, a enguia elétrica. Pouquíssimos animais estão dispostos a levar um choque encostando nela. As enguias elétricas têm cerca de 6.000 células especiais que podem produzir até 800 volts de eletricidade. Isso é mais de 6 vezes a voltagem padrão das tomadas do Brasil. Isso é suficiente para derrubar um cavalo e acender todas as luzes de Natal. Em 2019, um aquário do Tennessee, nos Estados Unidos, ligou algumas árvores de Natal a seu tanque de enguias. Toda vez que a enguia liberava uma descarga elétrica na água, as luzes da árvore acendiam. Mas dizem que a enguia elétrica consegue reciclar seus volts quando fica revoltada. Ah, brincadeirinha. Mas tem um fato real sobre esses bichos que vai te deixar de cabelo em pé. As enguias elétricas respiram ar. Elas precisam subir para a superfície a cada 10 minutos para encher a boca com ar. Sim, o único pulmão que elas têm fica dentro da boca. E o rei da selva é mesmo imbatível? Nos livros e filmes, com certeza. Mas na vida real, nem tanto. Primeiro, o lar dele fica nas planícies africanas, não na selva. E lá tem um monte de concorrentes. Hienas, leopardos, crocodilos, sempre tentando tirar a coroa do rei. Até as zebras e girafas podem deter esses bichanos com um coice se forem encurraladas. Se considerarmos a força da mordida, o crocodilo do Nilo tem a mais forte que a humanidade já mediu. Suas mandíbulas são 5 vezes mais poderosas do que as de um leão. Nesse caso, basta evitar ficar perto da água. Mas boa sorte aí se for tentar fugir de um leão. Ele consegue correr 80 km por hora, saltar o comprimento de um ônibus escolar e subir em árvores. O maior concorrente do leão para o posto de predador dominante é o cão selvagem africano. Esses dois estão sempre em pé de guerra, pois caçam a mesma comida e na mesma região. Quando há um grande grupo de leões, os cães não têm outra alternativa senão dar o fora. Mas eles têm uma vantagem sobre os felinos: a resistência. Os leões podem alcançar velocidades incríveis, mas só por períodos curtos. É preciso gastar muita energia para carregar mais de 180 quilos de músculo em longas distâncias, correndo o mais rápido possível. Os cães selvagens africanos, porém, têm pernas longas e delgadas e pulmões grandes para o seu tamanho corporal. Resumindo, eles conseguem correr mais rápido e manter o ritmo por quilômetros. É assim que eles caçam. A presa simplesmente se cansa de correr tanto. Há um animal corajoso o suficiente para derrotar o rei se o bichano for muito curioso: o hipopótamo. Ele pode parecer fofinho e molengão, mas é um dos animais mais perigosos do planeta. Segundo estatísticas, você deve temê-lo mais do que teme o tubarão branco. E esses carinhas não são nem um pouco molengões. Os hipopótamos são feitos de puro músculo e têm o peso de um carro. Seus dentes caninos pontudos podem ficar maiores que seu antebraço.
Esses caras não têm medo de nada. Até os leões e crocodilos preferem manter distância deles. Seu nome significa cavalo da água. E eles passam até 16 horas por dia submersos. O curioso é que os hipopótamos não conseguem nadar. Se viram nadando, pode apostar que ele está pegando impulso pisando no fundo do lago ou rio. Mesmo assim, ele pode ser mais veloz que o melhor nadador olímpico. Então, cuidado. Pode sair do trono, leão. Os hipopótamos são os verdadeiros predadores dominantes da África. Mas eu não tenho coragem de me aproximar para entregar o prêmio. Na selva, quem domina é o urso cinzento. Pesando mais de meia tonelada, se engana quem pensa que essas bolas de pelo são lentas e desajeitadas. Manter uma velocidade de 40 km por hora por longos trechos é moleza para esse urso. Morro acima, morro abaixo, não importa o terreno. Ele é o SUV off-road do mundo animal. Sem ter qualquer inimigo natural, esse urso está no topo da cadeia alimentar da sua região. Ainda bem que ele dorme 1/3 do ano. Tomara que você nunca cruze o caminho de um urso cinzento. Jamais. E se tiver que acontecer, que não seja antes de ele hibernar. É que esses animais passam meses de outono engordando para o inverno e ficam mais famintos que o normal. Por ser a maior ave de rapina da América do Norte, não é de se estranhar que a águia real seja encontrada por todo o continente em florestas e cordilheiras. Sua envergadura tem cerca de 2 metros e não se diz olhos de águia à toa. Essas aves conseguem avistar um coelho lá de cima, a quase 5 km de distância. É como estar no 10º andar de um prédio e enxergar uma formiga lá embaixo. As águias reais também conseguem fazer mergulhos rápidos de grandes alturas. Durante esses mergulhos, conseguem alcançar velocidades de até 320 km por hora, mais rápido que uma flecha no ar,